Salmo 126. Salmo 126, verso de número 1. Salmo 126, verso de número 1. Está escrito assim: quando o Senhor trouxe do exílio os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos cheios de alegria. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Negueb. Os que semeiam com lágrimas cegarão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegrias, trazendo consigo os seus molhos. Amém. Podem se assentar, glorificando o nome do nosso Senhor Jesus. Queridos, Salmo 126, há uns tempos atrás, estava meditando em cima desse texto. Deus ministrou algumas verdades dentro do meu coração, e eu gostaria nesta noite compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu acredito, eu creio, tenho fé que o Senhor irá falar conosco esta noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Salmo 126, nós conhecemos esse salmo, é um salmo muito conhecido, e é um salmo que traz grandes verdades, mas há algumas coisas a se destacar. A primeira aqui é que este salmo vai entrar nos 3 tempos do homem: passado, presente e futuro. O texto, ele se inicia falando do passado, ele vai tratar o presente e também vai falar um pouco do futuro. O verso de número 1 está escrito aqui: quando o Senhor trouxe do exílio os que voltaram a Sião, estava como os que sonham. Está falando do passado. Este salmo aqui é um salmo que vai tratar um pouco de um período de decadência do povo de Deus. De que forma? O povo, por um certo tempo, começou a se desviar dos caminhos do Senhor, se desviar dos parâmetros de Deus, da lei de Deus, da presença de Cristo, e começou a entrar em um declínio espiritual. Não obedecia às regras do Senhor, não tinham interesse em estar próximo de Deus, pecavam, faziam o que vinha à sua mente, viviam a vida à regalia. E Deus, observando isso, Deus não se agradou, porque se existe uma coisa que aborrece a Deus, que entristece a Deus, que faz Deus se irar contra a raça humana, é um negócio chamado pecado. Deus abomina o pecado. Deus não quer nem papo com este negócio chamado pecado. O pecado é tão sério, tão sério, que existem muitas coisas que Deus poderia levar em consideração para punir e castigar um homem. E é verdade, existem coisas que Deus não gosta, mas o pecado para Deus é horrível. Se existe uma coisa que pode enfraquecer o povo de Deus, é o pecado.
Se existe uma coisa que possa fazer com que Deus se ire de você, é viver uma vida de pecado. Uma coisa, irmão, é você errar sem você saber. A Bíblia diz que Deus não toma o culpado por inocente. O que isso quer dizer? Que se você erra sem saber, você não tinha o conhecimento daquilo, Deus vai te ter por inocente, sim ou não? Até porque você não sabia. Mas a partir do momento que você tem a ciência que aquilo é errado, e você vai lá e pratica aquele erro, Deus não vai ter você mais como inocente, porque você praticou consciente. Então Deus diz que essa pessoa, Deus não tomará ela por inocente, Deus toma ela como culpado, porque praticou sabendo que era errado. Só que para Deus existe um degrau, existe degraus. Você peca, continua pecando, aquilo ali vai virando uma bola de neve, até chegar um ponto que Deus vai tomar posicionamento. O passado do Salmo 126 é isso. O povo começou a praticar tanto pecado, viver uma vida de pecado, uma vida de erro, uma vida de ausência de Deus, que Deus tirou. E Deus começou a levantar homens, profetas, para dizer que a correção viria. Um dos profetas que Deus levanta é o profeta Jeremias. Jeremias capítulo de número 29, do 10 ao 14. Deus usa a boca de Jeremias para dizer ao povo que por conta dos seus pecados, da sua imoralidade, Deus estava decretando sobre eles 70 anos de cativeiro. Se existe uma coisa que pode te levar a um declínio espiritual, a uma ausência de Deus, a uma punição de Deus, é o pecado. E o pior é que o diabo sabe disso. O adversário da sua alma sabe disso. E sabendo disso, o diabo vai fazer de tudo para fechar os seus olhos, para que você não enxergue aquilo que não agrade a Deus. Vai tapar os seus ouvidos, vai cegar a sua visão, para você continuar em um declínio espiritual. Aconteceu isso com este povo. Deus vai levantar Nabucodonosor com a Babilônia e vai entrar em Jerusalém e destruir tudo, romper tudo, acabar com tudo, por conta da imoralidade daquele povo. E eu acho que isso aqui é tão proveitoso, já que nós estamos entrando em um novo ano, 2026, é um novo ciclo na nossa vida. E eu gostaria aqui tomar por base no passado de Salmo 126 e te dizer uma coisa, irmão: não viva 2026 uma vida sobre a prática de pecado. Não permita com que o pecado feche os seus olhos. Não permita que em 2026 a sua caminhada seja uma caminhada de declínio espiritual. Não permita que em 2026 o diabo venha cegar a sua visão, tapar os seus ouvidos e com o pecado destruir tudo o que você já construiu. Quando a Babilônia chegou em Jerusalém, eles queimaram as portas, derrubaram os muros. O templo edificado por Salomão, sabe, o templo onde habitou a presença de Deus, foi derrubado. Nem as colunas sobraram. A prática do pecado, da imoralidade daquele povo fez com que eles perdessem tudo o que já havia sido construído. Pense na sua vida, tudo que você já construiu até o dia de hoje. Todas as batalhas travadas que você teve que enfrentar para chegar aonde você chegou. Todo o seu esforço físico no seu trabalho para conquistar os seus sonhos. Toda a dedicação que você teve para construir a sua família aos pés da cruz.
todo o seu esforço, as renúncias que você teve que fazer para chegar em um objetivo material. Provavelmente, se eu perguntasse a você, se foi difícil, você me dirá: sim, Samuel, foi muito difícil chegar até onde eu cheguei. Mas deixa eu te dizer uma coisa: uma vida de pecado, uma vida de imoralidade, uma vida fora da presença de Deus pode levar tudo o que você construiu em segundos. Eles perderam tudo o que eles haviam construído. E perceba aqui, quem permitiu Nabucodonosor ir contra aquele povo não foi o diabo, foi o próprio Deus. Se você acha que Deus tem a capacidade de te abençoar, Ele tem sim, mas Deus também tem a capacidade de destruir tudo o que Ele já lhe entregou. Porque para Deus vale mais a correção de um filho, para Deus vale mais um filho corrigido na sua presença do que um filho vivendo na imoralidade, cheios de bênçãos. Deus, Ele não está preocupado com o que você possui. Deus não está preocupado com o que você tem. Deus está preocupado em te ter perto da presença dEle. É isso que Deus quer. E se tem uma coisa que Deus não está preocupado, Deus não tem problema em pagar o preço de te ver você sofrendo, triste, cabisbaixo. Deus não tem problema com isso, irmão. Se for para você ficar chorando as percas, mas na presença de Deus, pode ter certeza que Deus vai preferir você aqui chorando do que você lá no mundo curtindo com tudo. Com Deus não tem essas coisas. Salmos 126 está falando do passado daquele povo. E veio 70 anos de escravidão sobre aquela nação. Muitos morreram ao fio da espada. Há alguns profetas que dizem que felizes foram aqueles que morreram ao fio da espada do que aqueles que foram levados para a Babilônia como cativos, como escravos. Olha o que ele está dizendo, que quem morreu na espada foi mais feliz do que os que sofreram punições na Babilônia por causa dos seus erros. Tudo isso é o resultado de uma vida de pecado. E um abismo chama o outro abismo. Então deixa eu dizer para você, em 2026, coloque o pecado bem longe da sua vida. Em 2026, coloque o pecado bem longe dos seus olhos. Em 2026, coloque os pecados bem longe do seu ouvido. Em 2026, deixe o pecado bem longe da sua casa. Porque a orientação de Deus com relação ao diabo e ao pecado é contra o diabo nós temos que resistir. Nós vimos Jesus resistindo ao diabo na tentação. Mas a Bíblia diz que com relação ao pecado nós não temos que resistir, mas que nós temos que fugir. Então fuja do pecado. Fuja do pecado. Não permita que o pecado entre na sua vida, porque se ele entrar, ele vai ser igual cupim, vai consumir tudo o que você tem, até a presença de Deus. Mas continuamos. O versículo de número 2: a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos de alegria. Então dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este. Grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos cheios de Aqui está falando do presente desse povo. Eles viveram 70 anos, e 70 anos foi uma geração inteira quase padeceu dentro daquela cidade chamada Babilônia, como os escravos. 70 anos, uma geração. Mas o tempo passa. E a Bíblia diz que Deus vai mudar a história daquele povo, porque Deus havia falado que era 70 anos, e a palavra de Deus, Ele cumpre. Deus vai entrar no coração de Ciro. Já se passou Babilônia, Babilônia já perdeu. Agora entra um homem por nome de Ciro, rei da Pérsia. E Deus vai entrar no coração daquele homem e vai libertar o povo, permitir com que eles retornem à sua cidade, que eles retornem a Jerusalém.
Aquele povo ficou feliz, eles ficaram alegres, porque eles sabiam que eles iriam retornar para o ambiente da bênção, para o ambiente da vitória. Mas eles aprenderam a lição. Eles aprenderam como é árduo viver uma vida de pecado. Eles são libertos. E a boca deles se encheram de risos. A alma deles se alegraram, porque eles estavam vendo o socorro eminente de Jesus, de Deus sobre a vida deles. Quando Deus realiza um milagre nas nossas vidas, nos limpando, nos libertando, nos curando, o que nós temos a mostrar a Deus é o sorriso de alegria e de gratidão. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Esse é o resultado de alguém que é alcançado pela graça de Jesus. Quem é alcançado pela graça de Jesus traz consigo cânticos de alegrias. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E a alegria de quem recebe vitória é contagiante, porque o texto diz que as nações, os vizinhos, os parentes, os amigos, os colegas começaram a testemunhar daquele povo dizendo: grandes coisas fez o Senhor por estes. Deus vai restaurar aquele povo. Um povo cheio de cicatriz, cheio de marcas, cheio de flagelos. É ou não é verdade? Cheio de experiência, com bagagem. Mas quando eles chegaram em Jerusalém, eles não encontraram um palácio bonito. Eles não encontraram uma Jerusalém toda restaurada, fortificada. Muito pelo contrário. Eles encontraram uma cidade destruída. Foi a carta que Neemias recebeu. Os muros estão derribados, as portas estão queimadas, não há alegria em Jerusalém, não há prosperidade, está tudo destruído. Eles estavam vivendo um presente de libertação, porque eles haviam saído da Babilônia, mas quando eles chegaram no lugar que era um lugar de bênção, o lugar de alegria, existia a marca ainda do pecado, destruição. No verso de número 4, eles restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Neguebe. A oração deles foi uma oração a Deus pedindo: restaura, Senhor, o que o pecado destruiu. Traz de volta, Senhor, o que foi levado pela vida de maledicência. E Deus levantou Neemias. E Neemias, como um homem de Deus, largou tudo o que tinha que largar. Foi e edificou uma cidade com quem tinha coragem para edificar. Se Deus é o Deus que leva alguém para a correção, Deus também é o Deus que restaura a vida daquele que quer estar próximo aos seus pés. Então este ano de 2026, se o ano de 2025 foi um ano de perca, de frustrações, este é o ano que Deus te escolheu, que te chamou para restaurar todas as coisas que foram destruídas no ano anterior. Todas as coisas que foram derrubadas, todas as coisas que o adversário destruiu, todas as portas que o diabo fechou, todas as coisas, este é o ano que Deus quer restaurar na sua vida. É o ano que Deus vai te levantar como Neemias para restaurar os sonhos, para restaurar a fé, para restaurar a coragem, para restaurar o ânimo, para seguir em frente. Restaura a nossa sorte, Senhor. Restaura a nossa fé, Deus. Restaura a nossa casa, Pai. Restaura os nossos sonhos. O texto continua: os que semeiam com lágrimas cegarão,
chegarão com cânticos de alegria. Em algumas Bíblias vai estar dizendo o que muitas vezes falamos, os que semeiam com lágrimas secarão com alegria. Esse texto faz um paralelo à parábola do semeador, semente. Aqui também está falando de semente. Os que semeiam com... A primeira coisa é que você precisa saber que semente que você tem. Porque tem gente que carrega semente do bem, mas tem gente que carrega semente do mal. Tem gente que carrega semente que vai trazer grandes frutos, frutos bons, mas tem gente que carrega semente que vai trazer discórdia e destruição. Tem gente que vai trazer a semente da vida, tem gente que vai trazer semente da morte. Você precisa saber que semente está dentro do seu cesto. Depois que você identifica a sua semente, você vai à plantação, você vai plantar a semente. Olha o que o texto está dizendo: os que semeiam, quem semeia é aquele que vai no arado, que vai na terra, que ara a terra, que prepara a terra e que planta a sua semente. Tem que plantar a semente. Mas o texto dá uma condição, porque é o preço que a semente cobra: lágrimas. Os que semeiam com lágrimas, é o preço da semente. É por isso que plantar, ralar, conquistar alguma coisa não é fácil, nunca vai ser. É porque é o preço que a semente cobra. A semente cobra lágrimas. O texto está falando de lágrimas, mas isso aqui aplicando na nossa vida, está falando do nosso esforço, da nossa dificuldade, que temos de conquistar alguma coisa. É por isso que tudo que diz respeito à conquista na nossa vida, não vem fácil. E se alguma coisa chega fácil na sua vida, não aceite, porque não foi pago o preço. E semente requer preço. Lágrimas, foi o que Deus disse para Adão: se tu quiser comer, tu vai ter que suar, vai ter que ralar. É por isso que é difícil, irmão, conquistar alguma coisa nessa vida. É por isso que é difícil você conquistar os seus bens materiais. É por isso que você tem que acordar cedo para ir trabalhar. É por isso que você tem que ralar, porque as coisas têm as suas dificuldades. Não é porque é difícil para você, porque Deus não olha para você. É porque se você quiser colher alguma coisa, você vai ter que plantar. E o plantio vai cobrar de você lágrimas, dificuldade. Não é a parábola lá do semeador? Plantou, a primeira não deu certo, a segunda não deu certo, a terceira não deu certo. Isso aqui é fácil? Não, isso foi dificuldade, não foi? Plantou 3 vezes para colher uma. Fala-se de dificuldade. Aí tem pessoa que acha que só porque é crente, que quer, porque é cristão, porque serve a Deus, as coisas vão vir de mão beijada para ele. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que se você quer colher alguma coisa, você tem que pagar o preço. Você vai ter que pagar. Você quer ter uma casa luxuosa, você vai ter que pagar por ela. Você quer fazer a viagem dos sonhos, você vai ter que ralar por ela. Você quer ter uma família bem sucedida, você vai ter que ralar por isso. Você quer ter dinheiro na sua conta, você vai ter que ralar por isso. Você quer ter uma vida de comunhão com Deus plena, você vai ter que pagar o preço por isso. Orar, jejuar, se consagrar, estar no culto, subir monte, tudo tem preço. Por quê? É o que a semente cobra, lágrimas. Olha para o seu irmão e diga para ele: paga o preço que a semente quer. Pague o preço. Os que semeiam com lágrimas cegarão com cânticos de alegria. Ou os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Ou colherão,
ou irão lá no plantio, irão pegar a colheita. Depois que ele plantou, depois que ele passou muito tempo regando, cuidando, zelando daquela semente, ela nasce. E depois de um tempo que a semente cobrou, os frutos começam a aparecer. E a Bíblia diz que aquela pessoa que foi plantar com muita dificuldade, no dia da colheita, ele irá colher com muita alegria, porque ele sabe que não foi fácil. Porque ela sabe que foi com muita dificuldade que plantou. Vai dar valor. Por que vai dar valor? Porque sabe o preço que foi pago por aquilo ali. Vai voltar com muita alegria, com cânticos de alegria. É ou não é assim? Quando você tem um objetivo na sua vida, seja qualquer um deles, que você teve que ralar muito por aquilo, e aí você conquistou, você dá valor àquilo. Você dá valor, você cuida, você tem zelo, porque você pagou o preço alto para chegar naquele lugar, naquela posição do trabalho que você ralou para chegar. Você vai cuidar bem na sua casa, porque você sabe o tanto que você suou para chegar e deixar sua casa do jeito que você quer. Você vai dar valor ao seu carro, porque você sabe o quanto que você ralou para ter aquilo. Você vai dar valor à presença de Cristo, porque você sabe as noites que você dedicou para ter aquela comunhão com o Senhor. É por isso que Deus não dá nada de mão beijada para ninguém. Deus, ele pode chegar e falar assim: eu vou te abençoar, eu vou honrar a sua casa, eu vou mudar a sua vida. Mas Deus sabe que você vai ter que pagar o preço por aquilo. Porque se ele te dá de mão beijada, você vai desprezar. Os que semeiam com lágrimas cegarão com muita alegria. Quando eles terminaram de construir e reedificar a cidade, eles largaram o pecado, porque eles viram que viver uma vida de pecado não compensava. Não compensa você viver uma vida de regalia que o mundo possa lhe oferecer. Escuta isso aqui. Porque o que mais se prega aí fora é que as coisas do mundo são mais prazerosas que as coisas de Cristo. A diferença de você que está aqui nessa segunda-feira para quem está lá no bar agora ou na curtição agora é que você está plantando com lágrimas. Você está plantando com lágrimas, está semeando com lágrimas, está louvando a Deus com lágrimas, está orando a Deus com lágrimas, está no plantio com dificuldade. Mas Deus é justo. Se você está plantando com lágrimas nesta noite, Deus vai fazer você voltar colhendo com muita alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus. Aqueles que levam a preciosa semente, aqueles que carregam a palavra de Deus, a preciosa semente, a semente que o Espírito plantou no nosso coração, chamado Jesus. Aquele que carrega Jesus no seu coração, andando e chorando, porque Deus nunca garantiu a ninguém que andar com Ele seria dias de alegria. Muito pelo contrário, um dia um jovem chegou a Jesus e disse: Senhor, te seguirei por onde o Senhor for. Jesus, sabendo que ele estava seguindo ou com o objetivo de seguir a Jesus para garimpar bens materiais, porque Jesus estava famoso, Jesus olhou para ele e falou assim: rapaz, as aves dos céus têm ninhos, as raposas têm os seus covios, mas o Filho do Homem, eu não tenho nenhum de reclinar a minha cabeça. Jesus estava falando assim que os animais tinham lugar de descanso, tinha cama. Jesus não tinha. Ele estava dizendo: se você está vindo atrás de mim,
por causa de bens materiais ou por conta de qualquer coisa de enriquecimento, você vai perder o seu tempo, porque eu não tenho riqueza para te dar. Era isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava mostrando a realidade da vida, que o evangelho nem sempre é de flores, mas o evangelho às vezes é de lágrimas. Eu quero te dizer o seguinte, que se o seu 2025 foi um 2025 de plantio, de semente, e se ainda não chegou o tempo de sorriso na sua vida, continue plantando. Vai plantando com lágrima mesmo. Vai plantando com lágrimas, porque um dia você irá colher com alegria. Se você já plantou há muito tempo e você está no presente de Salmo 126, é o presente em que você já largou toda a sua vida mundana, mas você olha para a sua situação, para o seu ambiente, e você não vê nenhuma proposta de te tornar a vida. Está tudo destruído, o lar está destruído, o relacionamento está destruído, o casamento está destruído, a vida profissional está destruída, você não alcança seus sonhos, não alcança seus objetivos, parece que está travado. A sua oração tem que ser: Senhor, restaura a minha sorte, restaura a minha vida, restaura meu casamento, restaura a minha família, restaura, Senhor, a minha vida profissional, restaura meus sonhos, Senhor. Aqueles que levam preciosa semente andando e chorando voltarão com cântico de alegria. É uma garantia, ele está dando garantia. Se você plantou com lágrimas, em algum momento você vai voltar com a colheita e contigo cânticos de alegria. Certo? Mas olha só, no finalzinho, trazendo consigo os seus molhos. Isso aqui faz uma referência à quarta semente do semeador. Porque na colheita era assim: você plantava, nascia o trigo, certo? Fazia a separação do trigo e do joio. Só que o trigo é uma semente, é um gravetinho só. É um gravetinho. Para não ficar ali jogado, eles pegavam muitos trigos e eles amarravam. Ficava uma grande porção de trigo amarrada, e isso era chamada de molhos ou molhos. Faz-se referência a o semeador, a quarta semente que caiu numa terra boa. E a Bíblia diz que uma produziu a 60, outra a 30, e uma outra semente produziu a 100. Quem caminha levando a preciosa semente de Cristo, a preciosa semente de Cristo, Jesus, andando, aquele que leva a preciosa semente, chamada Jesus, andando e chorando, carrega Jesus, muitas vezes andando na presença dele, chorando, voltará com cântico de alegria, trazendo consigo os seus molhos. Porque se você continuar fiel a Deus, perseverando a Deus, independente da situação, quando Deus fazer você voltar com alegria, Ele não vai fazer você voltar com uma semente, Ele vai fazer você voltar com molhos. Porque Deus não tem só um trigo para te dar, Deus não tem só uma semente para te dar. O que o Salmo 26 está dizendo é que aquele que prevalece volta com molhos muitos. A quarta semente não produziu ao semeador somente um, não. Uma semente produziu 60 vezes mais. Outra semente 30 mais, outra 100. Então, se eu pudesse te dizer algo nesta noite, eu te diria: eu não sei a fase que você está na sua vida, não sei se você está caminhando chorando, não sei se você está olhando para situações e está tudo travado na sua vida, e eu não sei também se você já está em período de colheita, mas eu quero te dizer uma coisa: neste ano que se iniciou na nossa vida, larga, se afasta de tudo, todos os pecados, de todas as brechas, viva um ano de santificação a Deus, viva um ano de oração a Deus, para que Deus restaure todas as alas da sua vida.
E continue firme na presença do Senhor, porque se for da vontade de Deus, se for do querer de Deus, este ano você vai colher. Você vai vir com molhos de alegrias, com cânticos de vitória, com cânticos de júbilos ao Senhor, dizendo: grandes coisas fez o Senhor por mim, pela minha casa, pela minha família, e por isso eu estou alegre e feliz. Os seus vizinhos vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por ele, grandes coisas fez o Senhor por ela, grandes coisas fez o Senhor pelo lar daquele homem, grandes coisas fez o Senhor pelo lar daquela mulher. Este é o ano que Deus quer mudar a sua história. Este é o ano que Deus quer mudar a sua vida. Porque Deus é fiel. Curva a sua cabeça e fecha teus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez na Tua presença, nesse ano que se inicia, e nós consagramos ele ao Senhor. Pedimos que o Senhor venha nos direcionar, ó Pai. Pedimos que o Senhor venha nos ajudar a enfrentar as dificuldades, o caminho, Senhor, o plantio, que requer de nossa vida lágrimas, ó Pai. Nós sabemos que o caminho terá dificuldades, mas, ó Senhor Jesus, nós cremos na colheita que o Senhor tem para a nossa vida. Cremos, ó Senhor, que a semente a qual nós estamos carregando em nossos corações, a semente que está plantada em nosso lar, a semente que está plantada na nossa casa, Senhor, trará resultados, ó Senhor, de alegrias, resultado de cântico de vitória, Senhor Jesus. Nós cremos, ó Pai amado, que o Senhor fará grandes coisas por nós, e é por isso que nós estamos alegres neste dia, Senhor, porque nós temos a certeza que Tu está conosco para garantir a nossa vitória. Em nome do Teu Filho amado, Senhor, nós cremos e confiamos em Ti, em nome de Jesus. E se você crê, dê uma salva de palmas bem forte para Jesus, que o Senhor possa falar mais.